Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Vamos dar continuidade aqui à hidrografia do Brasil e a gente vai passar pelas principais bacias hidrográficas do nosso país. Lembrando que a gente já falou um pouquinho na última aula sobre a bacia amazônica, então vamos lembrar aqui algumas informações sobre ela. Vamos lá? Quando a gente fala da bacia amazônica, qual é a primeira coisa que a gente tem que lembrar? Que ela vai possuir o maior potencial hidrelétrico do Brasil, mas esse grande potencial não é instalado, tá bom? Lembra que nós falamos disso na aula passada. Qual é a bacia que possui o maior potencial hidrelétrico do Brasil? É a bacia do Rio Amazonas. Afinal de contas, a bacia do Rio Amazonas possui os maiores rios do Brasil e do planeta. E são rios perenes, rios que não secam, rios caudalosos, com grande volume de água, abastecidos pela umidade constante da massa equatorial continental que atua nessa porção do país. Mas lembre-se, por que esse grande potencial dos rios da região amazônica acaba não sendo utilizado? Distância dos grandes centros urbanos e industriais. Você tem que lembrar que essa porção norte do Brasil, atingida, banhada pela bacia amazônica, é uma região que historicamente tem uma baixa ocupação, uma baixa densidade demográfica. Então, tem uma pequena concentração de pessoas, um número menor de áreas industriais e de áreas urbanas. Então, você não tem grandes áreas consumidoras de energia elétrica. Seria um dos motivos pelos quais essa região norte não tem grandes projetos energéticos instalados. Preste atenção. Além disso, a distância dessa região norte em relação aos grandes centros urbanos e industriais do país que estão na porção sudeste. Então, a ausência de grandes projetos urbanos e industriais e distância dos grandes centros consumidores de energia, certo? Além disso, nós temos que lembrar que nessa área da Amazônia, quando são construídas usinas hidrelétricas, você vai ter um grande impacto socioambiental, Lembra, a construção de toda e qualquer usina hidrelétrica sempre vai provocar impactos sociais com reflexos no meio ambiente, ou vice-versa, impactos sobre o meio ambiente que irão trazer consequências para a sociedade. Na região norte do país, como você tem áreas de menor altitude, quando você constrói uma usina hidrelétrica e barra o curso natural do rio, esse rio ele vai acabar transbordando, formando um grande lago artificial. Essa água vai invadir as margens e vai acabar afetando fauna e flora. São chamados impactos socioambientais. Uma coisa que você precisa lembrar. Rodrigo, existem usinas hidrelétricas na região norte do país? Existem. Existe a usina hidrelétrica de Balbina, construída na década de 70 durante o governo militar. Fez parte do projeto do governo militar na década de 70 de ocupar para não perder a região norte do país, O integrar para não entregar. Além da usina hidrelétrica de Balbina, fez parte desse projeto também a construção da Zona Franca de Manaus e também a tentativa de construção e conclusão da Transamazônica. Então, usina de Balbina, construção da Zona Franca de Manaus e tentativa de construção da Transamazônica, projetos do governo militar para efetivar a ocupação dessa região norte do país. A construção da usina de Balbina se mostrou ineficiente porque acabou gerando grandes impactos socioambientais e hoje essa usina não tem sequer 50% do seu potencial energético sendo utilizado. Certo? Vamos lá. Além da usina de Balbina, qual é a outra grande usina hidrelétrica que nós temos no Brasil? Dentro da região amazônica, a usina de Belo Monte, que gerou uma série de discussões, porque afinal de contas ela foi construída na área do rio Xingu, na área da bacia do Xingu, que é um dos afluentes principais do rio Amazonas. E a construção gerou uma polêmica muito grande, porque essa água, a partir do represamento do rio Xingu, iria acabar invadindo áreas de reservas indígenas.
Resultado, a usina foi construída? Foi construída. E hoje o seu potencial energético coloca, né, seu potencial para gerar energia, coloca Belo Monte entre as principais usinas hidrelétricas do planeta. Não esquece disso. E ela é a usina no Brasil construída a fio d'água. Rodrigo, o que é isso? O que é uma usina construída a fio d'água? Eles represaram o mínimo de água possível para que esse lago que é gerado a partir do represamento da água desse rio, ele seja gerado com um sistema de cheia e vazante do rio, para evitar com isso grandes impactos socioambientais. Foi uma das estratégias utilizadas para que a construção da usina de Belo Monte ela realmente acontecesse. Ok? Tranquilo? Bacia Amazônica. Além da bacia amazônica, a gente tem que destacar também a bacia do Rio Paraná. Essa bacia do Rio Paraná, a bacia do Paraná, ela já vai possuir o maior potencial hidrelétrico, vamos lá, instalado do Brasil. O maior potencial hidrelétrico instalado do Brasil. E por que isso? Vamos aqui, vamos para os detalhes. O maior potencial hidrelétrico instalado, por quê? Porque você vai ter aqui rios de Planalto, porque você vai ter aqui, ó, proximidade com os grandes centros urbanos e industriais, certo? Proximidade com os grandes centros urbanos e industriais. Você tem dentro desse trecho da bacia do Paraná, esse rio Paraná, ele possui um curso de planalto, um curso encachoeirado. Então, quando você constrói uma usina hidrelétrica em um trecho de rio encachoeirado, não é que os impactos socioambientais eles não existam. Lembra? Toda e qualquer usina hidrelétrica sempre irá provocar impactos socioambientais. Só que em trechos de planalto, em trechos com grandes quedas d'água, esses impactos socioambientais eles serão menores. Outra coisa que você tem que lembrar também, essa área da bacia do Paraná, onde vai ser construídas as usinas hidrelétricas, e aí merece destaque a usina de Itaipu, já já a gente fala melhor dela, tá? Estão próximos dos grandes centros urbanos, dos grandes centros industriais. Então são grandes áreas que necessitam de energia para poder funcionar. Então essa área acaba sendo muito utilizada para a geração de energia elétrica. A usina de Itaipu, que já foi durante muito tempo a maior usina hidrelétrica do Brasil e do mundo, hoje já é substituída por Três Gargantas, né, que fica na China, no Rio Azul, né, que fica na China, e até o potencial de energia já superado pela usina de Belo Monte, mas olha o detalhe, a usina de Belo Monte, na região amazônica, não funciona com todo o seu potencial, tá bom? A usina de Itaipu, sim. Essa usina de Itaipu, ela é uma usina binacional, não esquece disso. A usina hidrelétrica de Itaipu, que fica na área da Bacia do Paraná, é uma usina binacional. Brasil e Paraguai dividem a energia gerada por ela. Aí preste atenção no detalhe, 50% da energia gerada por ela fica no Brasil e 50% vai para o Paraguai. Só que o Paraguai não utiliza todos os seus 50%, utiliza somente 25%. O que é que acontece então? Os 25% restantes do Paraguai são vendidos para o Brasil e distribuídos para essa porção sul e sudeste do país. Outra coisa que a gente tem que chamar a atenção é que nessa bacia do Paraná você vai ter a hidrovia Tietê-Paraná. E Rodrigo, mas como é que eu vou usar um rio de planalto com várias quedas d'água para transportar mercadorias? Esse rio, essa hidrovia Tietê-Paraná, vai utilizar o sistema de enclusas. O que seria isso? Verdadeiros tanques de água para poder compensar o desnível da água do rio. Certo? E vamos chegar aqui, ó, na bacia do São Francisco, na região nordeste do país. Quando nós falamos da bacia do São Francisco, olha o detalhe. Ela é considerada a bacia mais completa
do Brasil. Olha só aqui, a bacia mais completa do Brasil. E por que a gente coloca isso? Bacia mais completa do Brasil. Porque as águas dessa bacia do São Francisco vão ser utilizadas para a navegação, para a pesca, para o turismo, para a geração de energia e para projetos de irrigação. Projetos de irrigação. Olha só, as águas da bacia do São Francisco acabam sendo utilizadas na sua totalidade, daí ser chamada de bacia mais completa do país. Você tem dentro dessa área do Rio São Francisco um complexo de usinas hidrelétricas, né, o Complexo Energético do Nordeste, formado pela usina de Sobradinho, Três Marias e Paulo Afonso. Usinas hidrelétricas construídas no Brasil, principalmente ali nas décadas de 70 e 80, para poder gerar energia para uma região Nordeste que estava recebendo investimentos industriais provenientes da desconcentração industrial que acontece no Sudeste brasileiro, principalmente a partir da hiperinflação na década de 80, certo? Esse Rio São Francisco ele vai receber alguns apelidos. Além, lógico, né, de Velho Chico, destacando a importância que esse rio tem no processo histórico de ocupação do Brasil, e aí depois Mestre Elvis com certeza pode detalhar para vocês isso. Esse Rio São Francisco, o Velho Chico, ele pode ser chamado também, vamos para cá, ele pode ser chamado de Nilo Brasileiro, e pode ser chamado também, ó, Nilo Brasileiro, pode ser chamado de Rio dos Currais, ou ainda Rio da Integração Nacional, certo? Quando você chama de Nilo Brasileiro, você está fazendo uma comparação com o Rio Nilo que fica na África, onde tanto o Rio Nilo na África quanto o Rio São Francisco aqui no Brasil são dois rios perenes, não secam, mas que atravessam regiões muito secas. O Rio Nilo na África atravessa o deserto do Saara. O Rio São Francisco aqui no Brasil atravessa o sertão nordestino. Então olha aí a primeira semelhança. Ambos, né, atravessam regiões muito áridas, mas não secam, permanecem sendo o quê? Perenes. E por que permanecem sendo perenes? Porque a sua nascente fica em uma região muito úmida. O rio Nilo na África nascendo no Lago Vitória, ao sul do deserto do Saara, e o Rio São Francisco aqui no Brasil, nascendo na Serra da Canastra, ao norte de Minas Gerais. Além disso, a comparação entre esses rios também pode ser feita porque os dois rios acabam sendo de grande importância para a região que acabam cortando. Importância essa, né, que merece destaque no transporte de pessoas e mercadorias, na geração de energia e na construção de canais de irrigação, certo? A diferença marcante entre esses dois rios é em relação à foz do rio, a desembocadura do rio, a região da jusante do rio. Lembra? A área onde o rio termina, onde as águas do rio vão se encontrar com as águas do oceano. O rio Nilo tem foz em delta, o delta do Nilo, onde ali floresceu a civilização egípcia. Já o Rio São Francisco acaba tendo foz em estuário. Tá bom? Comparação aí, chamando o Rio São Francisco de Nilo Brasileiro. Rio dos Currais. Isso está relacionado também com esse termo aqui, ó, integração nacional. Quando você tem a metade do século XVII, você tem a economia açucareira no Nordeste brasileiro entrando em crise devido à concorrência do açúcar brasileiro com o açúcar holandês que está sendo produzido na região das Antilhas. Essa crise econômica no açúcar brasileiro na metade do século XVII vai acabar fazendo, né, com que seja necessário interiorizar a ocupação do Brasil. E nesse processo de interiorização, o que é que vai acontecer? As entradas, as bandeiras, as expedições que vão ocupar o interior do país
vão acompanhar a margem dos rios. Então eles vão acompanhar a margem do rio São Francisco. E nisso de acompanhar a margem do rio São Francisco, eles acabaram instalando nas margens desse rio uma grande quantidade de currais de gado. Daí o nome Rio dos Currais. E, fechando o raciocínio, Rio da Integração Nacional, porque acompanhando essa margem do rio São Francisco, vai acabar ocorrendo a integração entre o litoral e o interior, entre o Nordeste brasileiro e o Sudeste do país, na região onde vai se descobrir o ouro, região essa das Minas Gerais. Todo mundo ok? Merece um destaque também nessa bacia do São Francisco a questão dos canais de irrigação, principalmente envolvendo a transposição das águas desse São Francisco. Nessa transposição das águas do São Francisco, várias áreas irrigadas acabaram se tornando referência na produção de frutas, uma grande fruticultura. Hoje, por exemplo, no país, a maior produção de frutas sai dessas áreas de irrigação no Vale do São Francisco. Irrigação da laranja, da acerola, do maracujá, da laranja, né? E merece destaque a produção de uva. Isso, produção de uva. Quem é que ia imaginar que no meio do sertão nordestino seria produzido uva? Pois é produzido uva, uva que serve para produção de suco, para a produção de polpa de fruta e também a produção de vinhos e espumantes. Fica aí o destaque para a vinícola Rio Sol, que fica na área do sertão pernambucano, a área de irrigação do Rio São Francisco, tá bom? Já já a gente volta falando aí um pouquinho exclusivamente das bacias que acabam ali interferindo aqui, ó, no nosso estado, no Maranhão. E aí fica de olho a galera da UEMA, tá? A galera da UEMA, que vai ser um prato cheio para você que vai detonar na prova da UEMA. E lógico, não esquece, Maranhão, Nordeste é Brasil. Então o Enem também pode aparecer alguma coisa, tá bom? Eu volto já já.